bom dia. Estamos começando mais um Despertar com Deus nessa terça-feira muito especial. Que Deus esteja abençoando você, sua casa, sua família. E é sempre bom de manhã podermos despertar o nosso dia na presença do Senhor. A cada dia o nosso Despertar com Deus tem uma mensagem para você. E hoje eu estou aqui com meu amigo pastor João Emílio e é dia da nossa entrevista. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar a nossa entrevistada. Pastor João, bom dia. Muito bom dia, pastor Wander. Muito bom dia a todos os telespectadores. Que alegria mais uma vez podermos estar juntos. E nós temos muita certeza de que Deus usará a nossa palavra, a entrevista dessa manhã, para abençoar a sua vida e abençoar a sua saúde também. A nossa entrevistada hoje é uma pessoa muito querida para nós, nossa amiga, doutora Jussara Novaes. Ela é ginecologista, mastologista e musicista. Muito interessante isso, porque as duas coisas em algum momento elas se relacionam. E doutora Jussara faz um trabalho belíssimo com as mulheres. Nós vamos estar falando sobre 3 fases da vida da mulher. E eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, não só para o seu aspecto físico, quanto psicológico e também o espiritual. Doutora Jussara, muito obrigado. Que prazer e privilégio tê-la entre nós nessa manhã de terça-feira. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Bom dia para vocês que estão nos ouvindo. E é um prazer poder falar com você aí na sua casa, onde você está, e poder trazer um pouco de informação, de consolo. E afinal de contas, a vida é isso. A vida é um caminhar e nós estamos nessa caminhada para ajudar e para ser bênção e ser abençoados também. Nós vamos então começar a nossa entrevista e vamos estar falando agora sobre a questão da mulher na sua adolescência, nesse florescer para a vida. Pastor João, qual é a nossa primeira pergunta, doutora Jussara? Doutora Jussara, um momento muito delicado na vida de uma família, um momento especial é quando aquela que era menina começa a se tornar uma jovenzinha. Qual a palavra de orientação sobre essa fase tão importante, mas também que às vezes os pais experimentam uma certa apreensão e a própria menina na adolescência também tem que conviver com as suas transformações. O que a senhora vê na sua vida profissional, na prática, que é muito importante que pais e as meninas saibam? Eu acho que primeiramente a gente tem que pensar que a adolescência é um período de mudança. Adolescer significa crescer, desenvolver. E essa fase é uma fase que há muitas transformações. Então você tem um vulcão de hormônios. E nessa fase a menina fica mesmo diferente, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Então uma menina que era muito quieta agora está mais quieta ainda, ou ao contrário, fica fuziante, fica feliz. E outras que eram tão alegres, são desinibidas, fica inibida. Faz parte do que a gente chama de fenômeno de passagem. É importante nessa fase você ter olhos para essas mudanças e entender, por exemplo, quando o adolescente diz que está cansado. Então é muito comum, quando você acorda e diz, fulano, vai na padaria para mim, eu estou cansado, você acabou de acordar. Mas ele está cansado mesmo, porque a ebulição de hormônios é muito grande. Então o adolescente, ele está numa fase em que começam a ter acne, o corpo começa a ficar diferente, ele começa a ter interesse pelo outro sexo que a criança não teria normalmente. Então isso faz parte do crescimento. E nesse crescimento, claro, que há também confusões de emoção. Então os relacionamentos ficam diferentes também. O pai e a mãe não são mais vistos como aqueles que sabem tudo, mas parece que não sabem nada. Porque realmente o adolescente, ele se sente mais livre, mais adulto. E a gente sabe que não é. O pensamento cognitivo, o pensamento abstrato ainda está em desenvolvimento. Então, por isso que o adolescente nessa fase corre muito risco e a gente vê incidência muito grande de acidentes e mortes, infelizmente, porque esse pensamento abstrato de que quando a criança, por exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua, então, quando a gente vai atravessar a rua, você sabe a distância do carro, se você pode ou não. Isso aí se chama pensamento abstrato. E esse pensamento ainda está se desenvolvendo no adolescente. Por isso que ele corre muito risco, gosta de aventura, mas ele não sabe medir ainda. Então, há essa dicotomia e essa confusão, mas que vai passar, isso passa. E na área de saúde, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas nessa fase.
Então, a fase que a menina menstrua, então ela tem muita cólica, ela pode levar muitos meses sem menstruar. Então, essa irregularidade menstrual é normal. Tem meninas que menstruam com 12 anos e simplesmente só voltam o ciclo com 13, leva um ano sem menstruar. E as mães, os pais ficam confusos e preocupados, mas faz parte dessa fase de adolescência. Doutora Jussara, é muito comum que os pais não saibam lidar com essa área, com essa fase da vida da menina? Eu acho que a gente esquece, a gente como pai, eu sou pai, sou mãe também, né? Minhas filhas não são mais adolescentes, mas a gente esquece que a gente passou por essa fase, a gente esquece muito, porque faz muito tempo, né? E o tratamento, a gente precisa lembrar uma coisa, que a gente um dia passou por aquilo. Então um dia a gente se apaixonou muito, a gente chorava com novela, chorava com filme, as coisas influenciavam muito a gente. O adolescente, ele tem uma impulsividade muito grande, uma reação, uma reatividade muito grande. Então isso faz parte da adolescência. Eu acho que o papel nosso como pais é entender que isso aí vai passar e ser muito amigo. É uma fase que os canais de comunicação precisam estar abertos, porque nessa fase ele precisa encontrar no pai e na mãe um amigo, uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode contar as coisas, porque normalmente com a internet, com esse nosso mundo globalizado, as informações vêm muito rápido, mas vêm muito truncadas. Então, informações distorcidas, que chegam ao adolescente como verdades absolutas. Então é preciso que haja esse companheirismo, essa troca e compartilhar como é que foi na sua adolescência, como é que você entende o que ele está passando, essa dificuldade de concentração na escola, tudo isso. E é importante estimular o adolescente em projetos não só sociais, de ajudar outros, de ver outros adolescentes, de ajudar outras pessoas, mas projetos esportivos. Fazer com que o adolescente, que tem muita dificuldade, muito cansaço, faz parte, seja estimulado a desenvolver atividades esportivas, vai ser muito bom para ele, para o crescimento dele. Muito bem, nós estamos aqui no nosso Despertar com Deus, nesse primeiro bloco, com a doutora Jussara Novaes, que é mastologista, que é ginecologista, falando sobre a saúde da adolescente. Mas no próximo bloco, nós vamos falar sobre a mulher. A mulher, a sua formação, as suas alterações, as questões, por exemplo, envolvendo câncer na mulher, tão comum hoje, o câncer de mama e outras questões. Nós pedimos que você não saia daí, nós já voltaremos com essa entrevista tão interessante com a doutora Jussara Novaes. Voltamos já já. Quer que seu filho tenha um aprendizado diferenciado e transformador? No Colégio de Aplicação da Unigran Rio é assim. E o melhor, tudo com estrutura de universidade. Mude o futuro de seus filhos, mude para o CAP. CAP Unigran Rio, matrículas abertas. É tão bom acordar e tomar um café gostoso e cheiroso, não é? Essa é a caixa de café Tupperware. O fechamento é perfeito. Mantém o aroma e a cor escura impede que a luz entre, conservando o sabor. Adquira a sua. Entre em contato conosco.
nós voltamos agora com a nossa entrevista com a doutora Jussara. Doutora Jussara, há uma incidência cada vez maior de câncer e as mulheres estão tendo que conviver com essa realidade. O que deve ser feito preventivamente? A gente tem alguns cânceres que assolam a mulher, principalmente ligado ao sistema reprodutivo. Então nós temos o câncer de colo, que não é o primeiro lugar. O primeiro lugar é o câncer de mama. O câncer de colo, a gente estava falando no primeiro bloco sobre as crianças, sobre a adolescência. O Ministério da Saúde preconiza agora uma vacina, a vacina contra o HPV. HPV é o papilomavírus e ele tem mais de 150 tipos. E a gente sabe que 4 tipos deles são oncogênicos, ou seja, podem desenvolver câncer. Então nós temos a vacina preconizada pelo Ministério da Saúde. Algumas cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio, já oferecem gratuitamente. O Rio de Janeiro ainda não, há um projeto, vamos ver se passa na Câmara, né? Para que a gente consiga vacinar meninas e meninos a partir de 9 anos. 9 anos de idade, 9 anos, são 3 doses. Também? Meninos também. Porque como é uma doença veiculada pela relação sexual, então se o menino tiver, o menino pode desenvolver, tendo relação mais tarde, né, como jovem, e levar o HPV, o vírus, para a mulher. Então, meninos e meninas, é preconizado a vacina, são 3 doses, no mês 0, depois 30 dias, depois 180 dias, 6 meses depois, e a pessoa fica imunizada. Os trabalhos de pesquisa estão mostrando mais de 10 anos de imunização e é 100% de prevenção contra esses 4 vírus oncogênicos que podem desenvolver câncer de colo de útero. Isso é uma benção. De 9 a 26 anos a mulher pode fazer uso dessa vacina. Ainda no Rio de Janeiro, no estado do Rio, algumas cidades têm, eu estou repetindo, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem em clínicas particulares essa vacina contra o HPV. E no câncer de mama, que é um câncer que, teoricamente, a gente teria uma maior incidência entre a 5ª década, 40 anos, até 60 anos, a gente sabe que o comportamento do câncer de mama é um pouco diferente e a gente tem pessoas com menos de 40 tendo casos de câncer e depois dos 60, 70 também. Então, para a gente evitar isso, a partir dos 35 anos, então, se você tem na sua família casos de câncer de mama, então a partir de 35 anos você faz a primeira mamografia e depois você vai fazer de 2 em 2 anos. A partir de 40 anos você vai fazer anualmente. Se você não tem na família nenhum caso de câncer de mama, você pode começar o seu controle mamográfico, fazendo mamografia todos os anos, a partir dos 40 anos. Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde e você consegue isso nos hospitais públicos da nossa região. Doutora Jussara, existe alguma razão, alguma causa para esse aumento de câncer de mama? Nós somos pastores de igreja e eu sei que a irmã também convive com uma grande comunidade e a gente percebe um aumento muito grande, muita gente, muitas mulheres sofrendo com câncer de mama. Há uma explicação, há uma causa para isso? Eu acho que uma das causas principais tem a ver com os exames. As mulheres estão se cuidando mais. Então, com a melhor acurácia dos exames, mamógrafos melhores... Então está se descobrindo mais. Então, eu acredito que a incidência tem a ver com isso. Paralelo a isso, a gente sabe que a gente tem outros fatores. A hora que se descobrir a razão por que a mulher tem câncer de mama, se descobre a cura. O problema é que é multifatorial. A gente sabe que o câncer é uma doença que acomete a molécula, então é uma doença molecular. Então, quando ela aparece, ela já tem um trabalho molecular em vários outros órgãos. Por isso que se faz um tratamento chamado quimioterapia, que é um tratamento em que você coloca no sangue, injeta no sangue medicação para todo o corpo, porque é uma doença sistêmica, todo o corpo. Mas, enfim, há alguns elementos que estão associados à maior incidência de câncer. Por exemplo, o fumo. Já é comprovado que uma pessoa que fuma, ela tem 10 vezes chance de abrir um câncer em qualquer lugar do corpo humano. Então a gente tem, por exemplo, trabalhos que fazem essa relação entre mama, câncer de mama e o tabagismo. Entre câncer de bexiga e o tabagismo. Câncer de colo e o tabagismo. Mas o colo, o útero. Exatamente porque o tabagismo, o cigarro, ele faz isso. A nicotina,
ela vai entupindo, ela vai agindo, bloqueando o sangue e também as células em várias partes do corpo humano. Então a gente tem isso com o tabagismo, a gente tem o alcoolismo veiculando o câncer de fígado. Então a gente tem vários fatores que a gente tenta melhorar a alimentação, o uso de gorduras insaturadas, então é muito perigoso, né? A gente tem que ter cuidado com as gorduras, que também fazem um papel nessa sopa de letrinhas que é o câncer. Agora, doutora Jussara, a senhora disse o seguinte, que as mulheres estão se cuidando mais. A minha pergunta é que eu tenho a impressão que mesmo com o avanço tecnológico possibilitando diagnósticos mais rápidos, as mulheres estão enfrentando também um dia a dia mais estressante. E a minha pergunta é se de fato as mulheres estão se cuidando mais, porque tradicionalmente elas se cuidam mais do que os homens. Entretanto, com a dupla jornada de trabalho, eu tenho a impressão, e é uma impressão leiga, de que a mulher não está conseguindo mais se cuidar tanto. É uma faca de dois gumes, né? A gente sabe que o estresse faz parte da nossa vida. Infelizmente, a gente tem o estresse e a gente tenta, da melhor maneira possível, diminuir esse impacto na vida da mulher. Então, o meu conselho sempre à mulher é que você precisa, principalmente na fase que é a fase de maior incidência de câncer, que é a fase a partir dos 40, 50 anos, que é quando começa o climatério, que a gente vai falar depois sobre isso, é o momento que você vai voltar para si mesma. Então, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, no sentido de que você tem que olhar mais para você. Então, acordar mais cedo é difícil, então vai fazer o exercício físico depois do expediente. O fato é, a mulher precisa fazer exercício físico. Já está provado que a mulher hoje, pelo estresse, ela diminui muito o exercício físico. Embora esteja trabalhando muito, mas ela trabalha sentada, ela está no trânsito, ela não está efetivamente fazendo exercício físico. Então a mulher precisa se exercitar. Então uma das coisas que a gente faz é não ganhar peso. E se você está sobrepeso, está na hora de rever esse seu perfil, ou seja, olhar mais para você. Então a gente tem que fazer uma dieta, isso é importantíssimo, a dieta alimentar, escolher o que vai comer, não comer com os olhos, fazer essa diferença entre fome e vontade de comer, que isso é uma coisa importante, que todo mundo deve diferenciar. Você está com fome ou você está com vontade de comer? Porque os alimentos são nossos ajudadores ou são nossos inimigos. E o exercício físico. O exercício físico é sempre o nosso aliado. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que você não precisa pagar a rua para andar. Então, basta você usar um tênis, comprar um tênis bom, que tem um amortecimento bom no calcanhar e começar a caminhar. E o hábito só se forma, pastor, com 3 meses. Ou seja, dentro de 3 meses, vai ter sempre uma voz dizendo que vai chover, que está fazendo muito sol, que você vai ser assaltado, ou que tem muita gente na rua, que você vai virar o pé, deixa para amanhã. Então, isso aí a gente tem que vencer. Com 3 meses, esse hábito vai ser incorporado à sua vida. Você vai começar a transpirar, isso é muito importante, porque a gente manda a toxina embora com o suor. Você vai beber mais água, e a água é importantíssima para a osmose, para o equilíbrio do organismo. E você vai fazer com que o seu intestino funcione. Porque isso é um problema sério, que é a constipação intestinal, que é muito comum nesse estresse do dia a dia. A gente não tem tempo para ir no banheiro, a gente não tem horário. Então, se você fizer exercício físico regularmente, esses 3 mecanismos de expulsão, de excreção, de eliminação de substâncias tóxicas vão acontecer. Que maravilha! Nós estamos felizes aqui com essa entrevista fantástica com a doutora Jussara Novaes, e nós já falamos da mulher adolescente, da mulher adulta, e daqui a pouco nós vamos falar da mulher na terceira idade. Não saia daí, que já já nós voltamos.
quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Estamos começando nosso terceiro bloco com a doutora Jussara Novaes, mastologista, ginecologista. Estamos aqui numa entrevista maravilhosa. Ela agora vai falar da mulher na terceira idade. Doutora Jussara, fala desse processo da mulher já na parte final da sua vida. Climatério. Então, é isso aí. É o climatério e menopausa. A menopausa é a última menstruação há um ano atrás. Se você ainda menstrua, você não está na menopausa. Você está no climatério. O climatério é um fenômeno de passagem. Como a gente falou sobre a adolescência, climatério também é um fenômeno de passagem que você há um turbilhão de hormônios, agora não em ascendência, mas em descendência. Então o que acontece? A emoção fica diferente, o jeito de ver a vida, você fica muito emotiva, você tem ressecamento vaginal, ressecamento na pele, o cabelo também fica diferente, enfim. É um outro fenômeno de passagem e que a medicina está aí para te ajudar, para diminuir esses fenômenos. Tem gente que não tem nenhum problema. Eu vou dizer outra vez, se você usa na sua vida o esporte, se você caminha todo dia, se você faz dieta, você vai ver que esses sinais e sintomas do climatério, da menopausa, da diminuição da produção de hormônios femininos, vai passar muito light, muito leve, você quase não vai sentir. São amenizados. São amenizados. Muito bem, doutora Jussara, não só para as mulheres que estão nessa fase da vida, mas qual a sua palavra, qual a mensagem que você acha, qual a importância da fé cristã para aquela pessoa que está doente? Nós estamos aqui, a senhora já falou a respeito de prevenção, mas quantas de nossas telespectadoras estão passando por um período de enfermidade, de luta, que a fé cristã pode fazer na vida de quem está doente? Pois é, isso é uma pergunta muito importante, porque eu convivo no dia a dia com pessoas acamadas, pessoas com câncer, e eu sempre digo essa mensagem que Deus coloca na nossa vida anjos. E os médicos, os enfermeiros, a televisão, o pastor, vizinhos, pessoas nos ajudam, são como anjos mensageiros. Eu espero que essa mensagem seja para você e que sirva para você pensar que o Senhor, Ele afofa os nossos travesseiros, afofa os lençóis, ou seja, na nossa enfermidade, Ele está conosco. E as misericórdias dele não têm fim, se renovam a cada dia. Cristo não nos prometeu uma vida sem temporal, sem dificuldades, sem tribulações, mas ele nos prometeu que estaria conosco nesses temporais, nessas tribulações. Então, se você está passando por um momento difícil, um momento que às vezes você tem vontade de chorar, chore aos pés de Cristo. E quando você menos esperar, você vai sentir uma paz que a Bíblia diz que transcende, que está fora da nossa razão. E quando as pessoas perguntam como você consegue ficar em paz, você vai dizer, essa paz que o Espírito Santo faz, que traz na nossa vida, porque Ele está conosco nesse período. Por isso que Ele é o nosso pastor e por isso que nada falta àqueles que têm Jesus como seu pastor. Amém. Pastor João, vamos orar? Vamos sim. Há tanta gente nos assistindo agora, eu vou pedir para a doutora Jussara orar especificamente pelas mulheres. Não importa se você está na adolescência, na sua fase adulta ou na terceira idade, mas para que Deus possa lhe dar saúde física, emocional, espiritual, que você possa ter essa saúde integral na sua vida. Doutora Jussara, ore por essas mulheres que nos assistem agora em tantos lugares, para que o Senhor possa abençoá-las. E que coisa boa poder ter essa consciência sobre a saúde da mulher. Pois não. Vamos orar então. Senhor, obrigada, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, desde que nós nascemos. É verdade. A vida foi uma vitória, foi um prêmio que Tu nos deste. Durante a infância, ó Deus, nós temos tantos problemas, mas tantas alegrias, tantas lembranças, tantas recordações na nossa adolescência, na nossa vida adulta e também, ó Deus, na vida no climatério, na menopausa. E esta mulher que está nos ouvindo, Senhor, abençoe a sua vida para que ela possa sentir agora, nesse momento, o Teu toque, ó Deus, na sua vida, na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida emocional.
lembrando sempre a esta mulher que o Senhor é conosco. Como tu foste com Maria, tu és conosco, ó Deus, porque tu estás, ó Deus, ao nosso lado, tu tens interesse na nossa vida. E se por acaso, ó Deus, este é um momento de doença, que esta mulher, que esta pessoa que está nos ouvindo, possa entender e sentir a tua mão poderosa, amparando e sustentando neste momento de vale. Em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Amém. Doutora Jussara, muito obrigado. Prazer. Obrigado pela sua presença e foi um prazer muito grande. Obrigada. Muito bem. E amanhã você sabe, nós temos mais um Despertar com Deus. Que Deus te abençoe e lhe dê saúde.